Ok, ok. E aí, pessoal, beleza? Me chamo Eric, seja bem-vindo em mais um vídeo. Agora eu preciso falar um negócio muito sério. Esses dias eu tava aí no Discord de boa. Eu fui sair de um servidor e aconteceu uma desgraça muito horrível. Olha, olhem pelos seus olhos. Olhem com seus próprios olhos. Olhem por vocês mesmos. Pra mostrar que eu não tô mentindo. É. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu tomei uns dois exposes, velho. Eu tava tentando fazer algo parecido com o que o Artistanet falou. Eu tentava fazer com que as pessoas não ficassem com raiva de mim. E eu tentava evitar ao máximo, mas não foi isso que aconteceu. Quando eu comecei o canal, uma das coisas que eu menos queria e sempre tentava evitar era cometer erros e fazer algo que deixasse as pessoas com raiva de mim. Mas infelizmente não foi assim. E agora, por minha culpa, muita gente me odeia, tem muitos vídeos falando mal de mim, e eu acabei manchando a minha imagem naquela época. Sem falar que o ódio que as pessoas sentiam por mim era tão grande que elas acabaram inventando fake news sobre mim e ficaram falando delas para as pessoas que nem me conheciam. E eu vim aqui pra explicar um pouco do que aconteceu. Bom, primeiramente, o caso lá que eu falei aquilo ali lá, o Fernando Arthur, não. Eu não usei aquilo ali como argumento. Eu me precipitei naquela hora, eu sei. Foi errado o que eu falei. Mas o que aconteceu realmente é que eu tava falando com um cara lá que, tipo, no server lá do caso, eu tava falando, tipo, eu sem querer, não sem querer, não. Eu mencionei o Bananinha assim, Mister Bananinha de brincadeira, falando assim. O cara falando que acho que ia falar. É um negócio que os caras estavam falando de rola. Aí eu fui falar assim. Ah, eu fui lá e falei assim. Ó, você toma cuidado que o Bananinha gosta de passar a rola nos outros. Eu falei aquilo, mas eu falei de zoeira. Porque ele toda hora fica fazendo aquele negócio de meu pau na sua mão, tá ligado? E eu falei aquilo de boa. Tudo que ele fala, na verdade, tudo que fala, ele acha que eu tô de coisa. Aí quando eu falei aquilo, ele veio me xingando de graça. Aí eu comecei a xingar ele de volta, a gente começou a brigar, e depois que eu meio que dei bloco nele e parou, o Arthur veio me perguntando se tava tudo bem. De ironia, ele perguntou assim: Oi, hater do banano. Ó, já começou que me chamou de hater do banano. Sendo que eu nem tava odiando o cara veio me xingando de graça. Aí quando eu falei que tava tudo bem, que não estava, na verdade, tudo bem, o Arthur me xingou de graça também. Aí quando eu fui explicar o que aconteceu, do porquê eu tava xingando o Bananinha,
Eu fui lá, falei o porquê. Ele vem, me fala isso aqui. Aí foi nessa hora que eu me estressei, não me controlei e falei aquilo que que sempre tá aparecendo nos vídeos, ó. Que eu fui ruim com o Arthur, mas mano, eu queria falar aquilo pra me defender, não que eu tenha feito de maldade, tá? Eu sei que eu tava bravo naquela hora, mas não foi a minha intenção. Só foi pra deixar ele mais ligado, pra ele ficar mais esperto. Mas acabou que isso saiu fora do controle e acabei me ferrando bonito. Agora, sobre o caso da pedofilia lá, aquilo não é verdade. Aquilo ali foi inventado, tá bom? Mas se não é pedofilia porque tem personagem usando fralda. Cara, aquilo ali é fetiche, eu já falei, mano. No vídeo da origem do Vitor, lá do Shimaped, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Mas ainda tem muita gente que acha que são do mal, cara. Que isso é algo ruim. Sim, eu mandava num server com crianças, mas eu não mandava de maldade. As crianças que estão falando são meus amigos, tipo, meus antigos amigos. O Yasha, o, o Minho, o Nick, o Ibizino e a Semi. Mas eu perguntava para eles antes. Gente, vocês estão de boa com meus desenhos e tal? Posso mandar aqui no server? A maioria ficava de boa. E eles deixavam mandar no server, mas com um spoiler. O Barra, que agora é a Barra de Chocolate, fez até um chat pra mim, a galeria do Bomb, pra eu poder postar esses desenhos. A descrição até tava assim, ó. Como o Bomb tem medo de postar isso aí no geral, eu fiz esse chat pra ele, ou algo do tipo. E tudo bem, ninguém se importava tanto. Mas depois que a ST falou isso aí, o Marshadow lá, que agora não é mais Marshadow, Mimikyu, viu aquilo lá, ele começou a achar aquilo estranho e a ST também mudou. Falou que aquilo ali era nojento, o que eu tava fazendo, mas eu não tava fazendo por maldade. E uma pergunta, ela tava fingindo gostar daquilo? Porque eu lembro bem que um tempinho atrás, tipo, no ano passado, assim, de uns tempos pra cá, ela costumava gostar dele. Por que que agora ela parou de gostar? Olha, eu simplesmente não sei, mas não, eu não tenho atração por menores nem nada disso. Então podem esquecer essa parte. Mas sobre as coisas que eu disse pro Fox e tal, é porque eu meio que me irritei com ele também. Na briga lá do Arthur, ele meio que ficou se metendo e falou assim: Olha, desiste. Cara, só desiste, falando não sei o quê. Pra mim parar, sendo que o Arthur tinha começado. Mas eu tava tão irritado naquela hora que eu, olha só, dei bicuda no pessoal. E daqueles negócios que eu falei no outro server, é porque eu meio que tenho raiva do Paulo. Sabe, aquele ADM do server do Cal e tal. Enfim, eu não gosto dele. Pelas coisas que ele já me fez. Já me xingou. Já me ofendeu. Isso aí aconteceu no server. Ficava acontecendo no server do Cal. Aí depois foi passando para outros servers. Aí quando eu falei assim, só de raiva. Que ódio, eu queria xingar o pau. Aí o Fox, que é grande amigo dele, perguntou por que eu queria fazer isso. Ah,
É porque, rapaz, ele é uma pessoa muito ruim, ele fez isso, fez aquilo comigo. E ao invés de fazer que nem gente, ele falou assim. Ao invés de falar que nem gente, tá, cara, não, tá de boa, eu vou resolver os negócios com ele aí tá tudo de boa. Não, sabe o que ele falou? Olha, se ele tem um problema com você, ó, problema é seu. Eu que já tava pau da vida, aí que eu comecei a dar estouro nele, eu comecei a dar estouro. Aí eu só comecei a dar estouro. Pá, 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 pá. Comecei a virar uma metralhadora. E eu tinha bloqueado ele também. Por isso que eu tava xingando um monte de coisa aleatória sem ver nada. Sabe, pra descontar a raiva, mas depois de um tempo eu comecei a perceber. Comecei a perceber que tudo isso só foi acumulando pra virar contra mim. E a parte lá que a ST perguntou no dia que eu ia fazer uma conta lá pra poder entrar de fininho nos servers lá do Carlos e do Cal, eu acho. Pra me vingar de tudo, de todo o mal que o povo de lá, a maioria, fez pra mim. Ela perguntou no expose dela. Por quê? Por que eles. Algo do tipo, eu não lembro bem o que ela disse, mas falou. Ela falou algo como: por que se vingar de algo que você mesmo causou contra eles? Bem, isso já começou errado, porque, primeiramente, eu não causei praticamente. Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu não causei um dano direto. Cara, isso foi. Aconteceu muita coisa lá quando eu comecei o canal no ano passado. Entrei no Discord, fui banido de uns servers lá do server do Pitbull Fera por postar um hentai de Brawl sem querer. Depois fui pro server do Brawl, não, do Carlos. Conheci a ST, que era o Pot na época, Potatinho, o Emmet. Aí depois de um tempo familiarizado com o server, comecei a mandar os desenhos do Shimaped e o povo começou a estranhar. Nisso que o povo começou a estranhar, a gente meio que eu e o Emmet brigamos. Aí quando eu fui pro server do Cal pra tentar me esconder, nisso que eu postei um desenho lá, ele me reconheceu, começou a vir no meu PV, começou a me xingar pra caramba. Eu ia me despedir do server, mas um cara lá falou que eu podia ficar, mas aí não deu muito certo. A cada dia que passava, a minha raiva sobre ele aumentava mais e mais. Porque ele sempre me irritava, ele não parava de me irritar. Aí foi quando eu fui banido, eu saí de lá e eu fui pro server do Pata. Aí depois que tudo começou, eu fui conhecendo o pessoal lá, eu fui pro server da Semi, e eu fui pro server do Mamutinho, lá do Maurinho. Voltei algumas vezes pro server do Cal, que o pessoal sempre respondia minhas mensagens antigas xingando o server. E a maioria ficava revivendo assuntos das minhas antigas brigas. Aconteceu uma bagunça lá durante a minha trajetória até aqui. Bem, sobre o lance lá do cachorro antigo do Pata, foi porque tudo começou quando basicamente eu conheci um cara chamado Light, que parecia ser um cara legal e tal, mas ele sempre ficava pedindo desenho pros outros, tipo, obrigava o povo a fazer desenhos pra ele, e se não fizesse, ele começava a falar que a pessoa era ruim, não sei o que, não sei o que lá. Aí acabou que eu comecei a meio que me estressar com ele e fui reclamar com o Pata. O Pata falou: não, cara, ele é meio que defendendo, falando: não, cara, ele é criança e não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou uma hora que eu não sei o que aconteceu, que o Pata me chamou de traidor.
pelo que eu me lembro. E falou que é por isso que o server do Cal te odeia. Aí a gente começou a brigar e tal. Até que chegou uma hora que ele me deixou com tanta raiva que eu falei aquilo. Que eu falei, olha, você mereceu ver o Carinha, que é um cara lá com Discord, o Carinha. O Carinha ter dito que o teu cachorro deveria morrer pra você ficar triste. Eu não tava falando pro cachorro morrer, eu só tava falando que era pra ele ter visto essa ameaça, entre aspas. Mas só que eu só percebi que o que eu falei foi um absurdo depois que ele foi pro server do Cal e começou a falar aquilo ali. Aí depois de um tempo a gente foi brigando, brigando, brigando. Aí meio que isso acalmou. Mais pra frente, eu comecei meio que falar daquilo de novo. Porque eu não sei o que acontece, que às vezes me sobe uma raiva de uma coisa que já aconteceu, eu começo a brigar de novo. Aí brigamos, 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 discutimos. E acabou. Deu nisso aí. Agora, sobre o lance de eu ter falado da SCT naquela hora, é porque teve uma época no server do Cal que o João Gabriel MSM, que o cara muito gente boa, que me ajudou a subir, que me deu uma forcinha aqui no canal. Tava fazendo um monte de coisa errada no server do Cal. Tipo, atrapalhando o Cal, fazendo a Cal, fazendo não sei o que, não sei o que lá. E ele fez isso um monte de vezes. Aí chegou uma hora que eu falei, mano, não, tá tudo bem, deixa que eu resolvo. Eu fui lá, tentei ser civilizado. Mano, perdoa ele, velho. Disse que não vai fazer mais isso não. Pode ficar de boa. Aí os caras não aceitavam, não aceitavam. Aí eu comecei a ficar mais estressado do que eu já tava. E comecei a brigar. Eu comecei a falar aquilo da ST, só que não serve da SEMI. Aí depois que eu tive um pouco mais de confiança, eu me senti um pouco mais valente, sei lá. Eu não sei, eu fiquei com vontade de falar aquilo ali na cara dele, ao invés de ficar falando pelas costas. Eu falei, eu briguei com ele justamente por causa dele estar sendo ruim com ele e com o João. Principalmente com o Nick, naquele dia que o Nick perdeu a conta e ele ficou comemorando. Aí a gente discutiu pra caramba. A gente também discutiu porque uma amiga minha entrou no server do Cal com nome parecido, que era Saturn. Aí vocês acreditam que a ST começou a brigar com a minha amiga só porque o nome dela era parecido? Aí mais uma vez nós brigamos. Conclusão da manipulação. Eu não sei se é porque eu desabafava nos outros servers sobre minha situação lá, que o povo vivia me acusando, fazendo mal pra mim, e elas ficavam comovidas dizendo que ia me ajudar. Eu não sei se isso aí é manipulação, eu só tava desabafando. Olha, se esse motivo de eu estar desabafando e as pessoas ficarem com pena de mim não for o motivo da manipulação, eu nem sei o que é. Só sei que o Machado e a ST começaram a me acusar disso daí quando eu saí do server da SEMI. O Nick que me mandou a print lá deles falando sobre isso aí. Se esse não for o motivo, eu não sei qual é. Mas de qualquer forma, eu queria dizer que eu posso ter feito muita coisa errada. Só que errar é inevitável. O problema é que eu continuei no erro. E eu sinceramente, mesmo sabendo que a maioria nem quer mais saber de mim, eu peço sinceras desculpas por tudo que eu causei. O canal pode ficar um tempo sem vídeo, mas é para eu tentar recuperar o que eu acabei perdendo durante esse tempo.
que é a minha reputação, meio que isso. Então, não se preocupem se eu ficar sumido por muito tempo. Eu prometo voltar, mas não esse ano. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. Eu vou ficando por aqui. Até mais e tchau, pessoal.